Olá, então hoje vamos fazer a correção da prova que foi aplicada dia 9/7/2023 para a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Essa parte de matemática, a prova corrigida vai ser de técnico administrativo, porém a parte de matemática é a mesma que foi aplicada na prova de agente administrativo. Então vamos lá começar? Agora a gente vai fazer a correção da questão 14. Segundo a projeção do IBGE, o número de nascimentos no Brasil deverá se igualar ao número de óbitos no país por volta do ano de 2046. Veja o gráfico mostrando essa projeção, né? Então vamos analisar esse gráfico aqui, né? Então aqui eu tenho a linha contínua. Essa linha contínua aqui são os nascimentos. E a linha tracejada aqui são os óbitos, né? E aí, o que aqui no comando da questão, aqui no enunciado, ele fala? Que deverá se igualar o número, né, tanto de nascimentos quanto de mortos, por volta do ano de 2046, né? Então, ó, se a gente pegar aqui, onde que as linhas se cruzam, né? É nesse ponto aqui. Então, aqui onde iguala o número de mortos com o número de nascimentos, né? Óbitos e nascimentos. Se a gente descer essa linha aqui, ela vai dar aqui em torno do 2046, certo? Tá? Então aqui a gente só está fazendo a interpretação do enunciado primeiro. Tá? Estamos entendendo aqui onde é o ponto onde se iguala. É aproximadamente aí o enunciado fala, né? Beleza, a primeira parte da questão é isso. Da interpretação é essa. Sabendo que o crescimento e o decrescimento da população depende da relação entre número de nascimentos e número de óbitos, com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que a população brasileira, então a gente tem que analisar quais dessas alternativas estão corretas. Vamos lá. Então, a população brasileira irá se estabilizar em 2046 e a partir desse ano manter-se-á constante? Não, né? Manter-se-á constante aqui se as duas linhas elas deveriam estar assim, né? As duas em paralelo, né? Mais ou menos aí, mesma quantidade de nascimentos, a mesma quantidade de mortos. Mas não, a gente vê que o número de óbitos continua subindo e o número de nascimentos continua descendo. Então, não haverá um equilíbrio aí. Então, a questão A está errada. Alternativa B. Entrou em decréscimo no ano de 2020, início da pandemia? Entrou em decréscimo significa o quê? Que teve mais óbitos do que nascimentos. Quando que ele fala? Em 2020. Então, aqui, ó, analisando o gráfico em 2020, o que aconteceu aqui em 2020? Teve aqui uma quantidade aproximada aí de 1,5 milhão de óbitos. E de nascimentos, teve uma quantidade aproximada aí de 3 milhões, né? Então, aqui fala que entrou em decrescimento. Decrescimento seria o quê? Ter mais mortos do que nascimentos. E é errado, né? A gente teve mais nascimentos do que os mortos. Então não está em decrescimento ainda, está em crescimento, né? O saldo é positivo ainda, então tá errada essa alternativa. A letra C. A população brasileira começará a sofrer um decréscimo, né? Que é
ter mais óbitos do que nascimentos a partir do ano de 2046. Né? Onde a gente traçou essa linha aqui, ó, a linha vermelha aqui está apontando que está tendo mais óbitos, né? Ó, o número de óbitos aumentou e o número de nascimentos caiu, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um valor depois de 2046, ó, essa linha aqui, óbitos, está na faixa de 2 milhões e 500. E os nascimentos, que é a linha contínua, está menos, está ali entre 2 milhões e 200. Ou seja, se está morrendo mais gente do que nascendo, a gente está em um decréscimo, está diminuindo a população. Então, começará a sofrer um decréscimo a partir de 2046. Está correta essa alternativa. Vamos conferir as outras alternativas. Letra D. Terá um crescimento populacional a partir do ano de 2046? Errado já, né? Foi o que a gente acabou de avaliar. Em 2046 está tendo um decréscimo. Aqui ele fala que em 2046 está tendo um crescimento. Então já está errado. E a letra E. Já se encontra em decrescimento desde o ano de 2017? Está errado. A gente viu que o decréscimo começa em 2046. Vamos avaliar lá 2017 como é que estava. Vamos apagar aqui essa análise que a gente fez aqui. Vamos fazer de 2017, né? Entre 2016 e 2018. Então, ó, a linha 2017 aqui. Então, 2017 a gente estava aí com em torno de 1.250 mortes e 3 milhões de nascimentos. Ou seja, a gente não estava em decréscimo, a gente estava em crescimento, né? Se nasce 3 milhões, morre 1,5 milhão, a gente ainda tem um saldo aí de 1,5 milhão. Então, tá errado, né? Já se encontra em decréscimo desde 2017? Não. Então, gabarito da questão 14 é a letra C. Uma análise de gráfico isso, tá?